e Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Olá, boa noite. Sexta-feira, 21 horas, Atleta Canal, Chá e Futebol às 5. Hoje temos connosco o Bruno Xavier do Pousa. O Mr. Xavier, 38 anos, é distribuidor, casado com a Ângela Marisa e com um filho, o Tiago, de 9 anos. De Arões temos o Mr. Zezé, 41 anos, professor de Educação Física, vive com a Ana Lira e tem uma filha com 2 anos. Disse bem? Correto, tudo correto. Só não disse o nome da filha. Gabriela. Pois, erro meu nos apontamentos, obrigado pela correção, que eu achei logo estranho não ter dito o nome. Aqui as minhas desculpas para a Gabriela. Antes de mais, muito obrigado por terem aceitado o convite do Atleta Canal, e começo exatamente pelo jogo de ontem, do Pousa, 5-1. Assim, à primeira vista, um resultado muito pesado. Este resultado espelha o que aconteceu no jogo? Antes de mais, boa noite. Quero agradecer em meu nome, em nome do resto da minha equipa técnica e do Grupo Futebol Clube Pousa pela oportunidade que o Atleta Canal nos está a dar. Acho que é um bom programa para dar a conhecer os clubes e os treinadores. Sobre o jogo de ontem, um resultado enganador, em que nós estamos a ganhar 1-0 ao intervalo, e bem, podíamos ter feito o segundo, mas não fomos eficazes. Em que na segunda parte entramos bem, sabíamos que o Nino vive muito do jogo na profundidade, sabíamos onde é que eles nos podiam criar perigo, em que eles fazem um igual, num bom lance de futebol, um cruzamento, uma boa testada do ponta-lança, reagimos, em que continuamos a fazer o nosso jogo. No meu ver, temos um penalti claríssimo a nosso favor, e no lance do penalti em que o juiz não apita, dá o 2-1 do Nino, num golo fora do jogo. Eu não quero acreditar, nem estou a arranjar desculpas, porque os árbitros são seres humanos como nós, têm direito a errar, e eu não posso pegar por isso. Em que o resultado 5-1, as pessoas ficam a pensar, não há árbitro que faça 5-1. Não vou dizer que foram eles, que não foram, porque eles erram como nós erramos, são seres humanos e têm frações de milésimos para decidir, bem ou mal, no meu ponto de vista mal, mas pronto, a vida continua. Depois do terceiro, tenho um jogador expulso, em que já não há cabeça, já estão completamente perdidos. Levo o quarto, levo o quinto, em que podia ter feito o 3-2 e não faço, e depois vem o quarto e o quinto. Mas quero deixar que a minha equipa, os meus meninos, como eles chamam, tiveram uma atitude incrível. Sabemos que estamos numa fase difícil. Eu sabia que esta fase ia acontecer, mas pensei que ia ser no princípio, devido a ter começado 15 dias do campeonato, em que nas 4 primeiras jornadas nós temos 7 pontos e depois nos 6 jogos temos 6 derrotas. Fase difícil, fase em que eu me sinto motivado para tirar este clube da posição que estamos, e vou conseguir, porque eu acredito no meu trabalho, mas além disso acredito nos homens com quem eu lidero. São homens com H grande, em que todos os treinos eu estou a aprender com eles, todos os jogos eu estou a aprender com eles. Eu estou a começar agora a minha carreira, e todos os treinos, é que eu digo a eles, todos os treinos e todos os jogos eu saio mais forte como treinador. E eu acredito no meu trabalho, acredito no deles, acredito no trabalho da direção, em que inclusive eu não escondo, há 2 jornadas atrás eu pus-me um lugar à disposição, por certas questões, a direção não me deixou, porque acredita no nosso trabalho, e ele diz, estamos todos no mesmo barco, ao cair caímos todos e não cai um. Tenho que levantar a cabeça, tenho procurado respostas todos os dias para os problemas que tenho enfrentado, e eu sei que estou a depender do resultado positivo. Sei que agora recebo o Vila Chá, que está da minha luta, em que tenho que, não digo ganhar, pontuar para o fosso não se criar. Estamos motivados. A minha preocupação nesta semana é trabalhar as cabeças dos meus meninos, porque vimos numa sequência pesada e de um resultado enganador. Mas eles são meninos, como eu digo, meninos de 16 anos e meninos de 35, são os meus meninos pequenos e os meus meninos graúdos, em que sabemos o que temos que fazer e acreditamos que nós vamos ultrapassar esta fase com maior ou menor dificuldade. Muito bem, acabaste de me iluminar aqui algumas perguntas, mas se calhar eu mais para a frente vou ter a fazer na mesma. Zezé, eu tenho que dizer isto. Aqui no Conselho de Guimarães, eu falava com muita gente e toda a gente, quando falava das equipas que iam lutar pela despromoção,
metiam o Arões lá no meio, até pela falta de investimento no plantel, mas uau, sexto lugar, ganhas 2-1 esta semana ao segundo classificado, ao fantástico Santo Eládio. Primeiro, fala-nos desse jogo e depois o que é que tem acontecido neste Arões para este início de campeonato? Bom, Início que já não é bem início. sim, já não é não é? bem início. Estamos quase a Já estamos bater. com 10 jornadas, Exatamente. já estamos com mais de um terço do campeonato E feito. estamos quase a bater a virar a primeira volta. Antes de mais, deixa-me agradecer também em nome do Arões, do meu grupo de trabalho, jogadores e equipa técnica, agradecer por este convite e fazem falta ao futebol distrital mais programas como estes que dão voz a gente que realmente tem de ter voz no campeonato, que são os treinadores e jogadores, como também aqui já convidados alguns. Portanto, endereço-te aqui um agradecimento muito especial e que continues com este trabalho, com este bom trabalho. Depois, falar-te um bocado do jogo, do último jogo, um jogo que nós íamos enfrentar uma equipa que, como tu sabes e como disseste e que eu confirmo, é uma equipa com os seus processos muito bem definidos, uma equipa que sabe o que quer, uma equipa que realmente joga bem, mas nós também sabíamos que tínhamos as nossas armas e que, se fôssemos fiéis àquilo que temos vindo a fazer, poderíamos ter uma palavra a dizer. É a segunda derrota do Santo Eládio, só tinha perdido com o Brito, certo? Penso que sim. Eu também acho que sim. Penso que sim. Se fôssemos fiéis aos nossos princípios, acho que teríamos uma palavra a dizer, como se veio a confirmar. Sofremos um golo muito cedo, um belíssimo golo de meio campo, um chapéu muito bem executado, talvez na primeira oportunidade que eles tiveram. Mesmo assim, e contra uma equipa que tem essa qualidade toda que nós reconhecemos, nós não nos amedrontamos e fomos para o intervalo com o adversário menos um, mas antes de estar o nosso adversário com menos um, nós já tínhamos tido algumas oportunidades para fazer gol. Às vezes, ter menos um não quer dizer nada, nós próprios já tivemos a menos um e não perdemos o jogo, portanto, às vezes fazer as coisas rápido não é fazer bem, e nós conseguimos ter esse condão de fazer as coisas rápido e bem. Chegámos ao empate, depois do empate conseguimos a reviravolta, mas tivemos um volume de jogo e um caudal ofensivo que quem esteve lá não pode deixar de confirmar que nós somos uns justos vencedores. Obviamente que condicionou a expulsão, mas nós temos 6 expulsões no campeonato e não é por aí que nós deixamos de fazer o campeonato que estamos a fazer. Isto para te resumir um bocado aquilo que foi o jogo, acho que não há dúvida quanto a quem mereceu ganhar ontem o jogo, só quem quiser fazer caso é que não vê isso. Quanto ao Arões, eu tenho ouvido e visto o teu programa desde o início, acho que vi a maior parte das edições com os outros meus colegas e realmente toda a gente punha o Arões lá. Só que eu acho que depois as pessoas também se esqueceram que o Arões é um clube que, à exceção do Trocatense e do Brito, que foram os últimos a estar no Campeonato Nacional, o Arões foi o Arões. E certas pessoas esqueceram-se também de referir que o Arões é um nome com um peso no nosso futebol distrital, só não teve presente no formato da divisão superior do Campeonato Nacional, quando teve no campeonato Sim, na altura, eu lembro-me que até fez obras exatamente, no campo. O alargamento do campo, portanto é um clube com história. E muitos daqueles jogadores que foram meus companheiros ainda na luta que travámos lá em cima em Arões, estão lá. E são gente que tem nome no contexto distrital, que sabem o que é preciso para vencer, têm muitas vitórias também já no seu palmarés, e parece que de repente toda a gente esquecia que eles tiveram valor e que ainda têm valor. E eu transmiti-lhes e continuo a transmitir essa mesma mensagem. Agora, houve um fator que nos condicionou imenso e no qual eu faço meia culpa, que foi uma má estruturação daquilo que foi a pré-época. Nós não estávamos preparados para ter tanta gente aí de férias
e nós começámos na última semana de julho, e com tanta gente aí de férias, nós com compromissos marcados de jogos de treino, começámos a dar um volume excessivo aos jogadores, e estamos agora a perder alguns jogadores fruto do cansaço acumulado ao longo dessa pré-época. Obviamente que se nós jogávamos quarta, domingo, sábado, com os mesmos jogadores a fazer 90 minutos, sabíamos que íamos pagar uma fatura. E os resultados na pré-época, também devido a esse cansaço, não estavam a aparecer. E isso começou, ainda bem, para fora, a transparecer uma imagem. Mas usaste isso como arma dentro do grupo? Obviamente que sim, porque não são as pessoas de fora que têm de dizer quem é que tem valor ou não. Eu sei quem tem valor porque eu conheço-os e sou um conhecedor daquilo que é a nossa divisão. Certo. Portanto, não é ninguém de fora que me vai dizer a mim o valor que vocês têm. Eu conheço-os, eu conheço a nossa equipe e conheço muito das outras equipas. Portanto, não se deixem ir em pensamentos ou em acreditar naquilo que as outras pessoas querem que vocês acreditem. Vocês vão acreditar naquilo que eu vos vou dizer, porque eu sou um conhecedor profundo daquilo que é a nossa divisão e aquilo que é a vossa qualidade. E temos uma mescla de jovens, com muito valor, como tu sabes, sim, e já falámos, com gente muito experiente que acrescenta muito aquilo que é a nossa proposta de jogo. A mistura é muito interessante, realmente. A mistura é muito interessante. E há gente muito experiente e gente muito jovem. É uma mistura muito interessante. E eu queria entrar mesmo no próximo jogo, que são vocês dois têm jogos muito interessantes, eu acho. Quer o Mr. Xavier na recepção ao Vila Chá. Vila Chá, que vem em franca recuperação. Os últimos 12 pontos fez 10. Empatou ontem na casa do segundo. Casa portável, com uma equipa muito jovem, mas cheio de valores os jovens, daqueles têm. Portanto, mais um jogo difícil, numa altura não muito boa, mas também é se calhar um jogo perfeito para dar uma resposta. Isto não há jogos fáceis na Pro Nacional. Pois. Eu, como o Zezé, felizmente tivemos o prazer de jogar na verdadeira Pro Nacional, que era só uma de 18 e não duas. Pá, eu costumo dizer aos meus colegas misters que não me levem a mal, para mim, a verdadeira Pro está na Série B. A Série A, para mim, está uma honra melhor. Forte, está uma honra muito forte. Porque a verdadeira Pro Nacional são aquelas 8 equipas em que tem-se classificações de São Teolália, Arões, Britos, completamente difícil. E elas estão as duas, Série A, Série B, para mim a Série B está mais forte que a Série A. E na Série A tens uma equipa, duas, para mim a melhor equipa da Série A não é por estar em primeiro, é o Doom, é o melhor plantel. Depois tens duas ou três que podiam andar ali a lutar, mas no meu entender o Doom já fugiu e dificilmente vai com alguém conseguir chegar. Depois tens 8, 9, em que os objetivos, Pousas, Martins, Uixas, Vila Chás, Esporões, próprio Marinhas, sabemos quais são os nossos objetivos. E vamos ter que andar na nossa guerra. Sobre o próximo jogo, não há jogos fáceis, os jogos na Pro são difíceis, são jogos que são decididos ao pormenor. Quem tiver mais conhecimento sabe onde podemos apanhar o Vila Chá distraído, onde temos que estar com o olho aberto porque o Vila Chá vai nos tentar fragilizar ali. E o Vila Chá, uma boa equipa, que os últimos 12 fez 10, sim, uma equipa que deve ter a idade média de 21, com jogadores ex-23 de Cova Piedade, ex-júniors do Porto, ex-júniors do Gil, em que eu já os vi jogar, têm uma intensidade, uma qualidade fora, para o lugar que estão mais acima, mas eu também tenho as minhas armas, tenho os meus meninos prontos. Ontem perdi por expulsão um dos meus médios com mais intensidade ao meu jogo, mais agressividade, mas quem entrar, vai entrar com o mesmo espírito que esse, sabemos onde é que os podemos ferir, sabemos onde é que temos que estar atentos a eles, e acredito que, como eu que digo, na luta que eu estou, se eu quero alguma coisa, eu acredito que seja um jogo em que eu tenho que dar aquele clique que falta à minha equipe. E vamos trabalhar cuidadosamente, cabeças limpinhas, para domingo conseguirmos chegar lá e ganhar ao Vila Chá, porque os adeptos da Pousa, a direção da Pousa, mas mais os jogadores, os meus meninos, merecem a vitória que nos tem fugido há 6 jogos atrás. Mas nós sabemos das nossas dificuldades, sabemos das dificuldades que vamos encontrar mais para a frente, são pedras que estão-nos a aparecer. Eu, como treinador que estou a iniciar, está-me a fazer crescer,
Pá, são as dificuldades que me vai fazer crescer. Se me disser, está com medo, não. Estás com receio? Não estou. Pá, porque eu acredito na qualidade dos meus meninos. Aquilo que eu apelido, dos meus meninos. Aquilo um bocadinho pegando nas palavras do Zezé. Eu joguei muitos anos na Pro e sou um conhecedor da Pro, na verdadeira Pro. Pá, se me perguntar alguma coisa da Série B, sei de algumas coisas porque uma pessoa interessa-se por aqui e por ali. Neste momento sei mais da A porque é o meu campeonato. Já havia as equipas todas a jogar e que a minha experiência, além de estar a começar, passei muito por futebol, como o Zezé disse, em que não tenho a mística do Clube da Pousa, além de ter lá jogado uma época, não tenho, mas já ganhei a mística deles e tenho passado valores aos meus meninos em que eu tive como jogador, que me fizeram crescer, que me fizeram ter as dificuldades e estou a passá-las para eles. Eles estão a absorvê-las aqui, ali, ouvem, eu também, como o Zezé disse, ouço, a Pousa vai ser o boom da festa, a Pousa vai ser isto que começou tarde, pá, mas são essas forças que nos fortalece, são isso que nos alimenta. E o meu grupo está ali, estamos numa fase difícil que estamos, mas estamos cientes e sabemos que mais tarde ou mais cedo nós vamos sair dela. E uma palavra aos sócios, aos adeptos que não nos têm, em nenhum momento nos largam, dá-los a eles que a vitória vai chegar para continuar-os a apoiar, que é o fundamental. A direção tem sido fortíssima, uma direção humilde, em que tudo que os jogadores, ou nós pedimos, eles dão, nos estão a deixar cair e nós sabemos que as dificuldades estão-nos a fazer força, vão-nos fazer força, sabíamos que íamos passar por fases difíceis, não nesta fase, sabia que seria no início, mas no início tivemos e agora estamos a cair, um bocadinho como o Zezé disse, fruto de começar a 15 dias, em que eu fiz as 4 primeiras jornadas em que fiz campeonato pré-época, pá, com castigos, com um plantel de 23, 4 são júniores e um deles tem 16 anos, em que se estreou ontem, pá, mas isso não serve em desculpa porque nós entramos com 11. Pá, a mim, como treinador, compete-me arranjar soluções para os problemas que vão aparecer e, bem ou mal, eu e a minha equipa técnica, que por vezes há gente que esquece da equipa técnica, para mim... Aqui nunca é esquecido, não me tires as perguntas todas, por favor. Ok, então, mais ou menos... Aqui não é esquecido, nós vamos falar disso bem mais lá para a frente. Aqui nunca é esquecido porque têm papel fundamental. Invisível, mas fundamental. Fundamental. Portanto, pode ser mesmo o grito até e o virar de página o próximo jogo. Sim, completamente, concordo consigo. Muito bem. O Arões jogou com o segundo, agora eu acho que o Cerzedelo ainda está em terceiro, manteve-se em terceiro. Não, já é o João. Já é o João. Sim, o Cerzedelo cai agora em quarto, portanto, mais uma deslocação muito difícil. Bons jogos, sim. Esses são os bons jogos, esses são os jogos que os meus jogadores têm que querer jogar e são os jogos que eu quero jogar. Contra adversários assim, com a qualidade do plantel do Cerzedelo, nada melhor do que nós nos pormos à prova. E se calhar, para provarmos também, não a nós sabemos o nosso valor, mas se calhar para provarmos a muita da gente que duvidava de nós. Eu diria que o Arões, nesta fase, já não tem que provar a ninguém, porque essa malta que falava, eu faço meia culpa, porque eu olhava para os resultados da pré-época e também incluía o Arões na luta pela sobrevivência. Não tenho problemas, eu sou sempre sincero nestas merdas. Mas sabes que... Perdoa-me a palavra. Eu também te posso ser sincero. Isto longe de acabar, sabes disso? Sim. Longe de acabar, porque o campeonato, os pontos estão... Mas já está ali a acabar o fosso. Sim, mas repara, é o que eu estou a dizer. Eu se tivesse feito uma pré-época de acordo com aquilo que eu pretendia, posso dizer que dificilmente sairemos dali. Agora, eu acho que nós ainda vamos... Pagar a fatura. Acho que nós nunca vamos ficar bem a nível físico, vamos ter de pagar sempre essa fatura, porque realmente foi pesado. E isto para mim também é uma aprendizagem nesse sentido no futuro. Mas o que é que esperas do jogo de Cerzedelo? Olha, eu espero uma equipa que está em crescendo, que é o Arões, que está, e falámos nisso a semana passada, porque uma das coisas que eu queria mudar como treinador era exatamente, e tu sabes também, quando as coisas corriam mal, tínhamos 3, 4 jogos, perdíamos, a gente parava, chegava ao balneário e dizia assim: o que é que se passa? Vamos falar, vamos ter aqui uma conversa, todos, o que é que se passa? Mas eu quero fazer ao contrário e foi o que eu fiz. Nós estávamos num período onde eu sabia que a nossa equipa estava em crescendo, estava a ir ao encontro daquilo que era pedido
e quis parar, quis sentar a minha malta no balneário e noto diferença em vocês, noto muita diferença na vossa postura, noto que é uma equipa que sabe o que quer, que sabe viver os momentos de jogo, o que é que se passa? E falámos todos e eles confessaram que a equipa que está a assimilar muito bem aquilo que é pedido, que se têm sentido bem em todos os momentos daquilo que nós tentamos passar, que eles cada vez mais sentem prazer dentro daquilo que nós tentamos passar, entendem, a mensagem está a passar, a intensidade dos treinos é elevadíssima, sentimos-nos felizes a jogar, portanto, acho que mister, temos pernas para andar e acho que estamos a meio de um caminho que pode ser um caminho bonito, portanto, eu depreendo que com essas palavras podemos até, pode não dar nada, mas acho que estamos numa fase em crescendo para melhorar, portanto, acredito num jogo onde o favorito é o Strazadelo, por tudo aquilo que é o seu investimento, mas podem contar com um Arões que vai dar uma boa resposta e vai proporcionar um jogo, acho que até muito agradável a quem se deslocar ao estádio. Muito bem. E como é que tu vês a própria Série B? O Brito continua a acabar a diferença também, porque não é só na Série A. Eu acho que a Série, em relação ao primeiro, a Série B e a Série A e a Série B são exatamente iguais. Portanto, está aí o fosso. Eu acho que a Série B, ali entre o nono e o 14º, está ali um fossozinho já significativo para 10 jornadas. Olha, eu sinceramente acho que esta fase, estes últimos 3, até dar a volta, a primeira volta, acabar a primeira volta, acho que vai haver aqui um período de muitas decisões, porque pode estar acabado um fosso muito grande do primeiro para o segundo e para o terceiro. Eu acho que já está um bocadinho. Sim, já está, mas ainda há aqui alguns confrontos que podem ditar alguma coisa, não acredito que seja muito, que faça muita diferença, mas depois há aqui outra situação que quem anda por aqui sabe e percebe facilmente. Não foi só o Brito que investiu a subir, correto? Correto. É conhecido e é público e há gente que não assume, mas cada um sabe o que faz na sua casa. Que há 5 ou 6 clubes que fizeram o mesmo investimento. Para investir ao nível de 2 ou 3, acho que não. Acho que há 2 ou 3 que investiram mais. Sim, mas para a nossa divisão, o investimento ali de mais de 3, podemos pôr uma fasquia de 3 que investiram muito bem, mas 2 ou 3 também para poderem andar ali colados. O que, para mim, e a meu ver, o que acontece, e o que pode vir a acontecer, é que, estando tão distanciado, em primeiro lugar, vai haver muito pouco para lutar. Não é? Se é uma equipa como a Orões, que sempre teve uma meta de andar tranquilo e fazer rapidamente os pontos para a manutenção, para depois aí sim começar a desfrutar do campeonato, nós estamos tranquilos e acho que o caminho que estamos a percorrer é o caminho correto e estamos no trilho, estamos alinhados. Mas pode haver aqui situações, eu não sei, não conheço a casa dos outros, mas posso falar abertamente, já se falou disso, que possam começar também a cair. Não sei quais nomes, não sei quais clubes, mas isso acontece em campeonatos mais acima e pode acontecer aqui. E acontece todos os anos. E acontece todos os anos. Portanto, há aqui ainda um espaço para uma outra equipa poder cair. Até pode vir a ser o Arões, mas se calhar por outras situações. Mas há aqui espaço para uma ou outra equipa cair e uma outra equipa de baixo também poder se colar ali a meio de tabela e fazer um campeonato tranquilo, que a classificação agora não demonstra. Mas acho que pode haver ainda uma troca, dependendo do futuro e do que estes próximos resultados ditarem. Eu acho que 24 pontos são suficientes para garantir a manutenção, acho genuinamente, e sempre disse isso, e acho que quem está a 8, tem 16 pontos, quem está a 8,
E em relação à série A, como é que olhas para a Série A na sua globalidade? Temos o Domiense destacado. Completamente. E temos ali na parte de baixo, porque infelizmente o nosso campeonato que interessa é a parte de cima, a não parte de cima e a parte de baixo. Não, ali pelo meio, é como ele dizia, não é carne nem é peixe. É assim, eu vejo o Domo que se assumiu Sim. logo e vi mais 2 ou 3 equipas Que em empatou contexto. esta jornada, não foi? Empatou nos Porões 1-1, Sim. em que eu vi o jogo. E no contexto que o Zezé está, disse, a Série A também tem lá 2 ou 3 que investiram, mas publicamente não mandaram cá para fora. Pá, eles lá sabem as suas razões, claro. pá, mas isso cada um manda na sua casa. Mas não, ao plantel que o Doom tem, não vejo o Doom a perder 3 ou 4 jogos e quem vem atrás a ganhar os 3, 4 jogos. Acho que o primeiro lugar está decidido. Depois, no meu entender, eu acho que, como o Zezé disse, o campeonato, para algumas equipas que ali que os objetivos era subir e que já podem estar fora de mão, pode perder um bocadinho o interesse. Porque podem ter a manutenção feita e a partir daí vão jogar por jogar. E nós sabemos que há objetivos. E Que há libertar equipas jogadores, e poupar algum dinheiro. Infelizmente. E na minha luta, que é a luta de baixo, eu sei que quanto mais para a frente andar, mais caro o ponto vai estar. Pá, porque hoje o ponto aqui, o empate fora, para mim um ponto pode ser bom, mas amanhã pode ser pouco, porque o ponto vai ficar caro. Agora, no meu entender, o fosso de quem está na linha d'água para cima não é tão grande como a da Série B, porque eu estou há 6 jogos sem ganhar e só a semana passada aqui na linha d'água e continuo a 4 dos 2 estão acima, que é o Vila Chá e os Porões. Depois tem o Marinhas com 14. Pá, e eu tenho 3 jogos, queira-se ou não se queira, poderão ser uma luva de ar fresco, porque é Vila Chá, os Porões e o Ixa, que são os que estão ali na minha luta. É a tua luta, não é? Na minha luta. Agora, eu olho para uma equipa eu posso pôr nomes, que eu não tenho problema com isso, do Amares, em que no início da época o presidente disse que ia fazer a melhor equipa da Pro Nacional, em que foi buscar jogadores ao CNS, em que apenas tem 14 ou 15 pontos, que são a 7 apenas de eu que estou da linha d'água. E eles para a semana, se têm um resultado negativo, o Vila Chá, os Porões ganham, ou a Pousa ganha, ficámos ali a 5. Por isso é como o Zezé diz, há equipas que tinham objetivos no início do campeonato que, devido a outras circunstâncias, resultados, ou para os problemas que eles têm, que já estão fora desse, e num resultado negativo e 2 positivos dos comboios de baixo, pode metê-los ali na luta que eles não querem. Por isso é que eu digo que este campeonato, no meu entender, devia ser os 2 primeiros ou os 3 primeiros juntar-se e fazer um play-off, porque assim, o Doom e o Brito estão a fazer um campeonato extraordinário, mas se forem os 2 ao play-off, basta um deles ter um dia mau que podem deitar uma época por água abaixo. Pá, mas isso são decisões da AF de Braga, cabem a eles decidir, cabe a nós treinadores ver os nossos objetivos, ver os nossos projetos, tratar da nossa casa, tentar lá mantê-la segura com alicerce e daí levar o campeonato a bom porto. Olha uma coisa, o Pousa é a segunda época consecutiva na Pro Nacional, vem da divisão de honra. Para alguém como eu, e perdoa-me a gente de Pousa que não conheço o clube, como é que é o clube, a estrutura do clube, a própria massa adepta do clube, para fazeres uma espécie de raio-x ao clube para as pessoas que não conhecem? Eu vivo na freguesia vizinha ao lado, que é Martim, em que são 2 derbys completamente... Pá, aquilo é... As pessoas vivem, é tipo um River Plate de Boca Juniors. A Pro Nacional, a Pousa está na segunda ano na Pro Nacional, em que no ano que aparece Covid, a Pousa liderava a honra, e que depois ficou ali a março, em que, pá, se não é o Covid, a Pousa estava em primeiro, ia ficar em primeiro porque tinha um campeonato mais fácil. Vai para a Pro Nacional com Covid ou sem Covid, fomos para a Pro Nacional. O ano passado estava em primeiro. O ano passado acaba de fazer 11 jornadas em que fica em último, faz em 11 jornadas faz 4 pontos. Faz uma vitória e um empate. Uma vitória e um empate. Queira-se ou não se queira, o Covid ou a associação decidiu que não havia descidas, havia subidas, mas não havia descidas e continuaram na Pro Nacional. Mudam de direção, a direção que entra foi a direção que trabalhou comigo quando eu fui jogador, em que eles começaram com um colega nosso, que não fui eu que comecei, foi um colega nosso que começou,
com 8, 9, 10 jogadores. Isso aconteceu muito na Série A e eu não tinha essa noção, mas com a quantidade de pessoas com quem tenho falado na Série A, isso aconteceu muito esta época na Série A. Porquê? Isto é, começaram treinadores que a meio da pré-época saíram. Isso aconteceu em variedíssimos clubes. O colega, pelo que eu sei, teve um problema particular em que não conseguiu mais conciliar, então seguiu o seu rumo, foi aquilo que me foi comunicado. Entrar em contato comigo, eu entrei a 25 de agosto, com o campeonato a começar, se não me engano, a 9 ou 12, não foi? A Pro Nacional. De setembro? Sim, foi a 12 de setembro, eu comecei a 25 de agosto. Comecei com 10, 11 jogadores, júniores, juvenis, consegui buscar 4 ou 5 que eu sabia que seriam mais valias para mim, para a Pousa, que estavam livres, cheguei ali, começámos tarde, começámos o campeonato, eu a pensar que ia começá-lo mal devido ao campeonato que tinha, Cabreiros em casa, segunda jornada, o derby, Pousa Martim, recebi o Santa Maria e a Marinhas, em que eu sabia que eu estava a fazer campeonato para a época, em que nas primeiras 4 eu faço 7 pontos, em que quando eu penso que passo essa fase, que já tinha pré-época feita, bem as dificuldades. Mas as dificuldades vieram, nós estamos cá para as resolver e vamos resolver. A nível de massa associativa, a Pousa tem uma massa associativa exigente, mas que felizmente estão cientes das dificuldades e têm visto que a equipa tem lutado, temos feito os bons jogos, nas últimas 6 derrotas perdemos 2, 3 jogos porque o adversário foi melhor, ponto final. Temos uma outra derrota em que faltou-nos ali aquela pontinha da sorte, mas a sorte trabalha-se. Temos um outro jogo, em que felizmente ou infelizmente a equipa de arbitragem teve um dia mau, mas com aquilo que eu disse, são seres humanos, têm direito a errar. Como eu erro a escolha do 11, como eu erro numa decisão, eles também têm direito a errar. E não é por aí que eu nunca os vou criticar, porque eu sou um defensor das equipas de arbitragem, porque eu não acredito que algum árbitro entre para dentro de campo a querer prejudicar a equipa A ou a equipa B. São seres humanos, têm direito a errar, vão continuar a errar e eu só tenho que me pegar naquilo que eu vejo que é bom para a minha equipa e fortalecê-los e tirá-los desta situação difícil, em que acredito que os vou tirar, porque tenho uma estrutura muito forte, a direção a apoiar-nos, tenho uma massa associativa que nos treinos, mesmo treinos, jogos, estão lá, vão ver treinos e estão-nos a sustentar. E no domingo nós perdemos 5-1, em que deviam estar 60, 70 adeptos da Pousa a jogarem de menino e não saíram dali enquanto não bateram palmas à equipa. E quando é assim, temos que bater palmas a eles, tirar o chapéu e eles não nos vão deixar cair. Aquilo que eu peço, continuo a acreditar na equipa como eu acredito neles. Muito bem, acho que é um excelente retrato. Em relação ao Barões, quando falamos de massa adepta, eu acho que, desculpa, mas eu como adversário não conheço nenhum campo mais difícil que o do Barões. O campo do Barões é mesmo difícil, tenho um público mesmo muito bairrista e que defende o clube até ver coisas que não são fáceis, com uma exigência sempre muito grande. Não é? Eu já vi jogos do Arões, não contigo, mas há alguns anos atrás, com o Arões a ganhar e o público a mandar bocas para o treinador da casa. Portanto, é verdade, não é um público fácil, mas também eu acho que é isso que faz os clubes crescerem. Mas o clube está numa fase de estruturação, quer voltar aos campeonatos de Portugal. Nós sabemos que este ano é um ano de manutenção, acho que não é um ano certo, mas é preparar o clube, solidificar e depois apontar para aí? Olha, eu acho que nos próximos anos, Sim. a minha maneira de ver, uma pessoa que está no clube já há alguns anos, não consigo ver o Arões a dotar-se de plantel e de uma estrutura para atacar uma subida de divisão. Até porque acho que o Arões necessita de muitas mais coisas. Sim. Necessita de se capacitar de umas instalações talvez melhores, para ser um clube mais atrativo, se calhar para os jovens. Necessita, se calhar, e aí já andaram para a frente de um outro campo
sintéticos, estão a fazer atrás, construir um sintético para as camadas jovens. Portanto, eu acho que nos próximos anos tem de passar por aí o objetivo do Arões. Proporcionar e dotar-se de umas melhores infraestruturas que consigam atrair jovens daquela zona ali de Fafo, entre Fafo e Guimarães, que consigam olhar para o Arões com um clube, uma estrutura sólida que lhes permite praticar desporto condignamente. Portanto, não consigo ver, sinceramente, e porque conheço bem a casa. Acho que é uma boa visão também. Não consigo ver o Arões a querer lutar por altos voos. Acho que o Arões tem de criar uma base sustentável para fazer campeonatos tranquilos e para potencializar jogadores e para criar umas camadas jovens que consigam dar jogadores com um ADN aronense. Porque, como tu falaste, dos adeptos, aquilo está no sangue das pessoas que lá moram, das pessoas que lá vivem. Portanto, campo cheio e tudo. Aquilo tem de ser, aquilo tem de haver uma base que sustenta a equipa sénior com aquele ADN, porque ninguém que vem, que se estivermos lá muito tempo conseguimos e ficamos e aquilo entra-nos, mas nada melhor do que os jovens que moram lá para se doerem por uma terra que é deles. Claro. Portanto, na minha visão, e acho que também deve ser a visão da direção, acho que tem de passar por aí, criar e dar continuidade a uma mística muito forte que eles conseguiram criar lá e a base sustentável do clube tem de passar pela formação, porque o Arões é o segundo clube mais representativo até a nível de troféus do concelho e sabemos como é difícil sempre aos clubes que estão em segundo, numa cidade como Faf, onde a discrepância de ajudas e de patrocínios é bastante elevada. Portanto, acho que, para bem da instituição, acho que deviam e se me perguntarem a minha opinião, que já dei, é dotarem-se de infraestruturas, continuarem a ligação ao forte ADN do Arões e no futuro ter e lançar miúdos como estamos a fazer, como eu te disse, que o fizemos. E que eu conheço alguns e com imensa qualidade, e se calhar, perdoa-me, mas se calhar até Concordo. a 1, 2 anos podem ir para outros patamares. Mas como é que é como é uma semana do Arões de trabalho? Olha, devido a tudo, também a todas as dificuldades que é ter as camadas jovens e muitas camadas jovens, muitos miúdos no campo, nós nesse aspecto não nos podemos queixar. Nós só treinamos 3 vezes. Deve ser dos poucos da Série B que só treina 3 vezes. Sim. 5, 6. Sim, sei de algumas, mas poucas. Sim, poucas. Que mudámos entre treinar segunda, quinta e sexta, se o jogo for ao domingo, se o jogo for ao sábado, como é a nossa casa. Segunda, quarta e quinta. Segunda, quarta e quinta. Portanto, é o mínimo, mas precisávamos de mais. Eu sei que os jogadores também queriam mais, mas há outros fatores que se levantam e se naqueles 3 dias eles o fizerem como têm feito até aqui, posso dizer que se calhar não vejo forma de nós passar para 4 treinos. Já falámos sobre isso, mas se calhar eles perceberam que aquele 4º treino que lhes ia ficar mais caro, que ia deixar estar a família, que se calhar se forem mais intensos e que se puserem a intensidade que têm posto nos 3 treinos, se calhar eu próprio não levanto mais essa questão dos 4 treinos. Mas não achas que podes pagar essa fatura ali na segunda volta? Posso que sei, porque vais defrontar equipas com mais 20 treinos, que é com mais 30 se aliás treinos. isso, a todas as dificuldades que nós tivemos na pré-época, obviamente que vamos. Mas eu também sou apologista de, às vezes mais vale teres os jogadores 3 dias a treinar, mas a treinar com vontade, do que teres lá um dia contrariados. Do que irem ao treino, não é? E tudo isso
depois muda-te o contexto. Tu estás a achar que és mais profissional e que és mais... porque vais treinar 4 vezes, profissional entre aspas, vais treinar 4 vezes, mas se tiveres os jogadores contrariados que estão habituados e sabes que essas mentalidades custam, tens muita gente já com muitos anos de casa e custa muito mudar esta mentalidade. Nós colocamos a semente, isto tem de ser também eles a dar... Nós damos o primeiro passo e eu sei que também tem de ser o elo de ligação. Nós já mostramos que queremos mais e eles de outra forma também já nos mostraram que só assim que se calhar podemos, que se puserem esta intensidade, se puserem aquela vontade nos treinos, se calhar podemos, mas lá está, não digo que não vamos fazer 4 treinos, não digo que se for preciso não vamos fazer 4 treinos, eles sabem que se for preciso vão fazer 4 treinos e não vejo também forma deles irem contrariados para o treino, porque nós, graças a Deus, temos um grupo muito saudável, um grupo muito bom, onde praticamente, eu sei que isto é verdade, se passarmos 2 dias sentimos saudades uns dos outros. Isto não é fácil isto acontecer. Acho que toda a gente sabe muito bem o lugar que ocupa, quem joga e quem não joga, a equipa técnica, os presidentes, toda a gente sabe muito bem o lugar que ocupa. Acho que está muito bem estruturado o clube nesse aspecto. Eu faço essa bem, estávamos a comentar em off. Eu fui ver um jogo teu em casa e reparei que o banco parecia que tinha molas para discutir decisões do árbitro, para discutir uma entrada mais violenta sobre um colega. E isso normalmente são aqueles sinais que os treinadores que nós reparamos, que o adepto se calhar nem repara muito, Claro. mas nós sabemos se há ou não ali um grupo e uma ligação forte. Em relação ao microciclo semanal do Pousa, como é que é? E como é que é organizado? É também 3 vezes? 3 vezes, terça, quarta e sexta. Certo. Normalmente nós jogamos ao domingo. Se jogarmos Sim. ao sábado, fazemos terça, quarta e quinta. Ok. Felizmente eu tenho uma vantagem, não é vantagem, que muitos treinadores não têm. Nós temos o campo sempre inteiro para nós. Sempre. As camadas jovens chegam às 8 horas, saem e os séniores entram. E nós, presidente, eu se quiser treinar à quinta tenho campo, se quiser treinar à segunda tenho campo. 4 vezes, já treinei 4 vezes quando jogava. Há 3, 4 equipas que o fazem na Série A. Treinar 4 vezes, com mais os jogos já são 5. Os valores que os jogadores recebem nesta... Estamos sempre a falar disso. Que recebem, acho que não se justifica... Quando treinam 4 vezes e 5, se calhar não ganham esses valores. Já não se justifica, os valores já não se justifica. Hoje em dia... Ou se calhar justificam, ganham outros valores. Exatamente, só que os clubes, muitos não os podem suportar. Certo. E vou certo. em contexto que o Zezé diz. Se nós nos 3 treinos aproveitarmos o mínimo de pausas, formos intensos, metemos aquilo que nós queremos, acho que chega. Porque nós todos trabalhamos, os jogadores todos trabalham. E o conforto de casa, de família, também é importante. Certo. E nós tirá-los 4 vezes, com mais tirá-los ao domingo, que sabemos que o domingo praticamente eles não passam com a família, porque é para o futebol. O jogo às 3 tem que almoçar às 11, tem que estar concentrado ao meio-dia e meio com a equipa, se vamos jogar fora, é o dia todo. vai o dia todo. E por vezes, é que como o Zezé disse, e lá a 4ª vez, para fazer que treina, não estão a treinar, estão a destreinar. Então, mais vale as 3 vezes, intensos, com aquilo que nós queremos e bem aproveitado. Penso que no contexto que a Pousa está, chega e é o suficiente, porque os valores para o quarto já não Pois, não há. eu muito por aí, se me permitem, que nós temos muitos clubes na Série B, muitos clubes na Série B a treinar 4 vezes. Eu sei que só há 3 ou 4 na Série A. Série A. Mas os 3 ou 4 na Série A pagam os mesmos valores que pagam cá. O Zezé tem jogadores que eu conheço e que já tive o prazer de os treinar. Aliás, tem lá um dia que o consigas manter um jogo calado, eu dou-te um prémio. É joia, mas pá, para o adversário, é daqueles jogadores que eu quero sempre ter na minha equipa. Eu também gosto de assim. Deves saber de quem é que eu estou a falar. Sim, sim. E mando um grande abraço para o meu amigo, porque eu sou amigo dele. E é tudo uma questão financeira, não é? Porque o jogador, pelo menos, e corrijo-me se eu estiver enganado, presumo que seja igual, o jogador aqui, quando treina 4 vezes, levanta um bocadinho a fasquia, quando treina 3 vezes, baixa um bocadinho a fasquia, e os próprios clubes também jogam com isso. É a realidade. Eu não escondo, quando eu assumi e fui buscar 3, 4 jogadores e que me perguntaram, disse, olha, os valores são estes, diz ele, 3 vezes,
Se for 4, Pois, 3 já não vezes dava, o valor são já isso. não dava, exatamente. E é tudo compreensível, porque tudo Claro, tem o seu, claro, o seu custo, claro. tudo tem o seu gasto. Pá, e Eles gastam dinheiro para ir treinar. completamente. Completamente. E além da Pousa, tem a direção trabalha muito bem, em que eu tenho que tirar o chapéu a isso, como deve haver mais direções, em que nós recebemos transferência, em que o 31, se for ao domingo, pagam-nos na sexta-feira no 29. Temos prémios de vitória e de empate, em que acabou o jogo, o diretor que está no banco, nós ganhamos o jogo, tem dinheiro no bolso, nós estamos a bater palmas e o diretor está na porta a balnear, ainda vemos nós todos molhados a entregar a nota. Fantástico, Pá. fantástico. E aquilo que eu disse, nós... Posso dizer que essa questão dos dias e da transferência, olha que não é muito vulgar. Eu, Aqui por acaso, normalmente recebes ali até ao dia nós- 2, 3 não, e depois aquilo vai ao nós, 10, ao 11, ao 12. Ao 31 era no Fantástico. domingo. Olha, este Parabéns mês que para o passou, Pouso. o outubro, foi ao 31 era no domingo, pagou-nos no 28 na quinta. Pagou-nos no Fantástico. 28 na quinta. Fantástico. Recebemos o prémio, ainda está às vezes alguns a bater palmas aos adeptos, já está o dinheiro, o diretor com o dinheiro na mão para dar dos prémios. E depois tem, a última sexta-feira do mês, a direção oferece um jantar ao plantel, em que faz lá numa sede, tem uma sede de trabalho espetacular, oferecem, ao fim, pergunta, alguém quer dar alguma coisa, em que os jogadores juntam-se, dão 3, 4 euros cada um, em que pagamos 2 bebidas, Sim. em que bebemos 10, nisso, aquilo que eu digo, tenho que tirar o chapéu à direção da Pousa, porque trabalha muito bem. Nesse Fantástico. aspecto trabalha muito bem. Tenho mesmo que ir lá conhecer, agora fiquei curioso, porque não há realmente muitas direções a trabalhar assim, infelizmente, e a malta sabe que eu sou muito crítico em relação às direções aqui dos clubes. Estamos com dois ex-jogadores com carreiras bonitas no nosso futebol, embora o Zezé tivesse uma experiência no estrangeiro. Eu vi no 0-0 aquela operação para lá uma bandeira que eu nem consegui identificar. Fui eu. Foste tu? Onde é que foi? Foi na Eslovénia. Foi na Da Eslovénia, Primeira ok. Liga. Eu sou sincero, eu preparo o programa ao domingo à noite e estou sempre com pressa a prepará-lo e lembro que tinha reparado que havia ali uma bandeira. Que tal foi a experiência? Enriquecedora. Foi com um treinador, meu amigo particular, em quem eu mando um abraço se ele estiver a ouvir, Drlovic, em que foi o meu treinador no CNS no Torizense, em que eu joguei lá há 4 anos. Ele assume um clube da Eslovénia, então que me liga. Ele trata-me por Bruno. Como é, Bruno? Estás preparado para me vir ajudar? Assim, ó, mister, vamos Depende. falar de valores. Claro. Ele, não te preocupes, falamos de valores, chegámos a acordo, vou eu para a Eslovénia, não é? Primeira Liga, em que o clube que domina a Eslovénia é o Maribor. Sim. É o Maribor. Primeiro mês, uma dificuldade, língua, eu falo inglês, tenho uma dificuldade, em que o meu apoio é o treinador, em que o primeiro mês eu passo a viver num hotel enquanto eles me arranjam uma habitação, tem 2, 3 argentinos, em que um fala de convivência com brasileiro, fala muito bem português, então meus apoios, Drlovic e esse tal argentino. Futebol não é aquilo, não é muito, nem é pouco, jogos à sexta-feira à tarde, jogos à sábado à noite, nós éramos profissionais, que era a Primeira Liga, tudo corre muito bem até ficar com 8 meses em atraso. E recebestes? Recebi, porque... Tinhas contrato? Nós tínhamos contratos profissionais, tínhamos todos assinados, tínhamos prémio de jogo. Nisso, o Drlovic foi excelente comigo porque obrigou a pôr os prémios no contrato. E depois eu tiro o chapéu... É o truque. É o truque que eles normalmente usam. Tiro o chapéu à lei que a Associação ou a Federação da Eslovénia põe. Eles têm que renovar uma licença de março a março, em que todos os empregados do clube têm que assinar como não tem nada em dívida. Não, isso com são eles. normas FIFA, acontecem em todos os campeonatos profissionais da Europa. Prontos, então chega a março, o diretor desportivo chega à minha beira, Bruno, Assina aqui. tens que assinar. Olha, desculpa, claro. mas eu não assino. Claro. Se não assinares, o clube não vai poder competir. Problema vosso, Os paguem. clubes ficam, eu passo, eu estou aqui, Fiz o meu trabalho, não é? fiz o meu trabalho, andámos ali
andámos 2, 3, 4 vezes, eu não assinava, pá, porque eu se tivesse para Portugal, eu não queria saber, porque eu acho que hoje em dia os clubes não têm respeito pelos jogadores como tinham antigamente, em que o jogador por vezes chega ali, quer sair e os clubes complicam. Mas hoje para amanhã o clube chega ali, olha, estás dispensado porque... e o jogador tem que ir. E então, opá, eu aprendi com estes caminhos todos, em que nós, se temos um contrato assinado, se o trabalhamos, temos que o receber. Então eu andei ali numa luta constante, até que chegou a um ponto, o diretor esportivo disse: vai à conta que nós fizemos a transferência de tudo que te devíamos. Eu assinei, sim senhor, e disse: olha, agora vocês podem competir. Conferi, pá, mas gostei, em que cheguei a treinar com menos 10 de graus, pá, mas era um clima, pá, menos 10, mas não é tão frio como cá. Sim, não tem tanta umidade. O do lobby que a meio vai embora, eu continuei, opá, felizmente as coisas correram bem, pá, cheguei a entrar na equipa da semana, cheguei a ter o presidente a querer renovar comigo e eu, pá, optei por voltar para cá. Mas não me arrependo do passo que dei, porque aprendi outro clima, aprendi outras línguas, aprendi outras convivências, aprendi a saber lidar com os problemas fora e foi enriquecedora para mim, a nível de todo. Muito bem, mas é essas experiências, enquanto jogadores, que vos espoleta a vontade de querer ser treinadores, Zé? Sim, olha, eu, ao contrário dele, não tive nenhuma experiência no estrangeiro. Sim. E tenho eu tinha visto um e tenho uma mágoa muito grande, que agora já não vou conseguir poder, não é? Vai ficar comigo para sempre, que é o facto de nunca ter jogado na Primeira Liga. Sim. Marquei gols em todas as divisões, desde a Segunda Liga até ao Distrital. Pá, fica realmente esse amargo de boca. Mas não te digo que com 20, 23, 24 me imaginava a ser treinador. Agora, eu acabei o meu curso de Educação Física com 26 ou 27 anos, ainda como profissional de futebol. Sim. Portanto, eu via já na minha cabeça, para além um bocado do futebol, embora a grande paixão fosse o futebol e fosse o jogo em si. Eu via-me ligado ao desporto, sim, mas se calhar não tão cedo. O momento que eu entro ali é um momento que eu ainda estava como jogador, ou uma altura com o treinador. O treinador adjunto assumiu, o Rui Novaes, e foi-me proposto a mim para eu ficar como treinador adjunto e preparador físico. Tive cerca de um ano nessas funções. O Rui, por motivos profissionais, teve de ir para o Algarve e foi-me proposto então se eu queria assumir os destinos do clube enquanto treinador de plantel. E eu aceitei, achava que estaria preparado, sim, mas foram só um ano e meio, quase 2 de preparação. Eu gostava também, como adjunto, de ter tido tempo para, não digo experienciar, porque eu fazia isso, eu dava a minha opinião, falava com o Rui nas substituições e no modelo de jogo, mas quando eu dava a minha opinião, ele fazia a opinião dele é que prevalecia, claro. E eu nunca sei, no fundo eu poderia ter outras ideias, e nunca ficava sem saber como é que depois no terreno se estava correta a minha ideia, se estava a ideia dele. E nunca tive a possibilidade de experienciar e de pôr em prática tudo aquilo que eu imaginava para o meu jogo. E infelizmente tinha na minha cabeça já muito bem delineado o que é que eu queria para a minha equipa, se fosse treinador principal, o meu modelo de jogo, e percebi, quando assumo o lugar de treinador principal, que para além de vir a Covid naquele momento, não é, que fizemos só cerca de 6 jogos, mas percebo depois no ano seguinte, onde continuo à frente, que toda aquela preparação que tiveste no teu modelo de jogo, se queres jogar em 4-3-3, se queres jogar em 4-2-3-1, que te vale zero, porque tu chegas ao clube, como foi aquele caso, o meu caso, onde imagina que estás preparado para jogar em 4-2-3-1, tens as características do jogador, tens aquilo muito bem na cabeça, os movimentos, que é bem por dentro, o lateral por dentro,
E chegas lá e fica sem extremos. Fica sem extremos, não podes jogar em 4-3-3, não podes jogar em 4-2-3-1 e quando vais a ver, tens 6 centrais. Estás a ver? E então tens de modular. Se para mim poderia ser difícil entrar certo do que era aquilo que eu queria para o meu jogo, mais difícil se tornou quando tu tens de alterar toda a tua, Claro. não é? Toda a tua estrutura mental para o teu jogo, para pegares num jogo que tu tens de adaptar às características do teu plantel. Portanto, foi difícil, não foi tão fácil como eu esperava, mas com a ajuda daquele grande grupo que eu tenho lá, tenho conseguido fazer as minhas fraquezas forças e acho que até ao momento, tenho correspondido também àquilo que eram as minhas expectativas, mas também às expectativas que os jogadores tinham para comigo, muitos deles ainda eram meus colegas, e acho que também tenho correspondido àquilo que eram as expectativas da direção. Portanto, para início da conversa e da pergunta que tu me disseste, eu tinha em mente que queria estar ligado ao futebol, não esperava se calhar tão cedo, rápido, porque queria experimentar outras coisas, mas também hoje olhando para trás, ainda bem que assim foi, porque posso liderar um grupo e estar num clube onde eu gosto de estar, onde eu gosto de participar no dia a dia de tudo aquilo que é o Ouro Sport Clube. E como é que surge o Mr. Xavier? É também muito recente, é um treinador Sim, eu felizmente, ou infelizmente, nunca joguei na Primeira Liga cá em Portugal. Andei sempre em campeonatos profissionais, andei nos bradeiros CNS, que era Norte, Centro e Sul. Tive o prazer de ser internacional, com uma seleção da minha idade, Raul Meireles, Ricardo Quaresma, Hugo Vianas, Custódios. Fui campeão nacional, o único título que o Boa Vista tem em sub-17 foi a minha equipa. Tu jogaste com o Batista? Joguei com o lateral Com o direito. grande Batista. Nós fomos campeões. O único título que o Boa Vista tem é a nossa equipa. E joguei com um central do FAF, que agora está emigrado, de Arões, que é o David. Eu conheço Arões desde que entro no Boa Vista. Eu entrei com o Boa Vista com 12 anos, em que aos 12 anos vou viver para o Porto sozinho. Joguei 5 anos. No ano que o Boa Vista é campeão nacional, eu subo a sénior. Eu faço contrato com eles e sou emprestado 2 anos. Andei no Esposende, 2 anos. Depois acabou o contrato, fui 4 anos para o Torizense, que é era o satélite académico. Sim. Tive 2, fui 1 ano lá para fora, na Eslovénia, e voltei mais 2 para lá. E depois vou para o Aliados, na segunda B, quando o Aliados Lourdel estava na segunda B, e aí, quando o Aliados, no segundo mês, deixa de pagar, eu venho para a Honra, que ainda não havia para o Nacional, para o Martim, que foi em 2010, talvez. Então depois aí andei em Vieiras, andei na Pousa, estive em Dumas, no Nina, mas eu sempre meti na cabeça que queria ficar ligado ao futebol. Então a uma altura cheguei, eu quero ser treinador. Então em 2015 tirei o primeiro nível. Comecei a treinar camadas jovens no Martim, depois o Martim há 2 anos, no ano que aparece a pandemia, criei a equipa B e fico com a equipa B. E depois aparece a pandemia e acaba. Entretanto, eu nesse ano eu era treinador-jogador, treinador da equipa do Martim A e treinador da equipa B. E então nesse ano aparece a pandemia e eu decido que é o momento em que eu termino de jogar. Bem cedo ou tarde, foi o momento que eu achei que houve pessoas a questionar-me porquê, porque sabiam e viam em mim capacidades ainda físicas para fazer mais 2, 3 anos, mas eu já disse, já dei o que tinha a dar, é o momento de assumir como treinador. No ano da pandemia, aquilo não houve treinadores, eu tive 1 ano parado, mas eu sabia que mais tarde ou mais cedo a minha oportunidade havia de chegar aqui ou ali. Felizmente, apareceu na Pro Nacional num projeto que as pessoas consideravam difícil, diziam tu vais-te matar, e assim, eu tinha que começar por algum lado. E quem não tem medo de arriscar, eu não tenho medo de arriscar. Se correr bem, correu, se correr mal, tentei. Eu prefiro arriscar, dizer assim, eu tentei do que não tiveste medo e não tentaste. E acabei o segundo nível o ano passado, com a pandemia,
pá, quero seguir ser treinador, como já o sou. Sei que tenho muito a crescer, porque todos os dias estou a aprender. Hoje estou a aprender com o Zezé, com o que ele está a falar. Há dias aprendi com o Mr. Hugo Xavier e com o Mr. João Fernando Freitas. Acho que todos os dias nós estamos a aprender, porque nós não... Acho que estamos ligados ao desporto, mas não sabemos tudo, nem sabemos nada. Todos os dias estamos a aprender uma coisa nova. Quem fala no desporto, fala na vida, no seu dia-a-dia. E não tive experiência como adjunto, é como eu digo, andei nas camadas jovens. Tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu ouvi, foi treinadores que eu tive. Tirei um bocadinho deste, tirei um bocadinho daquele, tirei um bocadinho daquele, tirei um bocadinho daquele. Apanhei aquilo que me fez importante, criei o meu protótipo de treinador. E se me disseres assim, aquilo que o Zezé, o teu sistema é 4-3-3 ou 4-4-2, disse, o meu sistema, eu gosto 4-4-2 em losango, mas o meu plantel não me deixa fazer isso. Então tenho que moldar aos jogadores que eu tenho. Pá, agora, eu não tive essa sorte, pelo que eu ouvi o Zezé também não. Há treinadores que felizmente conseguiam chegar ali, quero aquele, e fizeram um plantel à sua imagem. E eu não consegui fazer. Não sei se amanhã vou ter um projeto que consiga fazer, mas é nesses projetos que eu estou, e talvez o Zezé, que no final da época, se nós conseguimos os objetivos, que nos vão dizer assim, olha, nós conseguimos, com os pequenos ovos que tivemos, conseguimos fazer omeletes com aquele grupo de homens que tivemos. E é isso que me faz crescer dia a dia, encontrar as dificuldades. Eu vou dar uma dificuldade que tive este ano. O nosso plantel era composto por 2 guarda-redes e numa semana perde os 2. Em que o titular num jogo tem uma ruptura 8 semanas, o suplente que ia jogar, que foi na semana do Doom, ia agarrar a oportunidade, em que na sexta-feira tem um acidente de aviação e talvez não poderá jogar mais esta época. Eu no meio da semana ligo ao diretor desportivo, assim, temos que arranjar um terceiro guarda-redes. E ele, o que é que pretendes? Eu assim, olha, eu quero um miúdo em que obrigo o outro a trabalhar, em que se tiver que ser chamado, nos dê garantias. Escrevemos um miúdo na quinta e no domingo está a ser titular na Pro Nacional da Pousa. Em que o miúdo fez 3 jogos fantásticos, tem dado uma segurança à equipa fantástica e nós ficamos assim. São esses pequenos pormenores, esses pequenos problemas que nos aparecem, em que nos faz crescer. Em que eu disse ao miúdo, eu conheci o miúdo, nós vamos a Doom e disse, olha, não tenhas medo. E ele, o miúdo de 23 anos, misso, é apenas mais um jogo. O miúdo que estava parado há 1 ano e meio. E foi aquelas palavras que ele disse, misso, é apenas mais um jogo. E não há jogos de vida ou morte. Em que eu digo aos meus meninos, vocês são uns privilegiados. Eles, porquê? Estão a fazer aquilo que gostam. Estão a ser remunerados. Por isso, o que é que vocês querem? O jogo de futebol, divirtam-se. Com as suas responsabilidades, mas divirtam-se. E eles estão dentro do contexto, estão-se a divertir, estão a ser responsáveis. E o futebol é isso que uma pessoa leva. São estes desafios que nos faz crescer. A mim está-me a fazer crescer como pessoa e está-me a fazer crescer como treinador. Muito bem. E peço desculpa porque acho que já não vamos entrar na equipa técnica porque vocês alongam-se em demasia nas respostas e portanto e há sempre uma questão que eu gosto de fazer aos treinadores porque é uma pergunta sempre de ratoeira porque vocês raramente são sinceros. Apanhei aqui alguns que foram, mas há outros que eu acho que não foram totalmente. Ambições, futuro. Ambições, podes começar a ver. Olha, eu, como te disse, e sou seguidor do teu programa. Mas eu estou focado no Arões. Não, a verdade é que vou-te ser muito sincero e espero que acredites. Se não acreditares, é verdade o que eu estou a dizer. Não adianta nada dizer-te assim, eu quero ser. Isso é verdade que não adianta, mas se tu me perguntares isso de outra forma, me disseres assim. A pergunta é: haverá algum treinador na Pro Nacional, ok? Que não ambicione chegar a campeonatos profissionais? Acreditas nisso? Não. Todos. Percebes? Todos. Agora, eu acho é que. Agora, pode haver gente que olhe, até dentro da Pro Nacional, que olhe e diga: epá, não. Tipo o Mr. Zé Fernandes, que diz, tenho a minha atividade profissional e tal, é coisa que tal, não me preocupo. E isso eu respeito. Agora, ter treinadores cá a dizer, não, eu estou... Não, obviamente que todos os treinadores,
Agora, há determinadas maneiras de tu atingires isso. Certo. E depois há situações que eu ouvi-te aqui a dizer que se eu chegasse aqui e te dissesse assim, eu vou para o Borussia Dortmund, ou vou para o Inter de Milão, ou vou para o Newcastle agora com o novo Sheik, isso valia o quê para as pessoas que estão a ouvir em casa? Não valia nada se aquilo não batesse com a ambição que eu ponho nos meus jogadores e no meu clube. Eu vinha para aqui dizer, eu tenho a sensação que vou chegar e quero chegar ao Inter ou ao Arsenal. E os meus jogadores ao ver isso, dizem, quero o quê? Não quer nada, não quer que eu não ponha essa ambição. Portanto, eu sei que sou ambicioso. Sei que sou ambicioso naquilo que eu lhes proponho e na forma como eu quero que eles trabalhem. Eu sei o que queria. Se me perguntares, tens um sonho? Tenho esse sonho. Tenho. Agora, não te vou dizer que eu dizer-te aqui, eu vou chegar lá, que faça de mim uma pessoa mais ambiciosa. Não faz. O que faz de mim uma pessoa mais ambiciosa é aquilo que eu peço aos meus jogadores e o empenho que eu lhes coloco em todos os treinos. Eu com essa visão concordo muito. Portanto, se me perguntares um sonho, tenho um sonho. Eu quero estar ligado ao desporto e quero chegar a profissional futebol como treinador. Tenho de aprender muito. Tenho algumas valências que acho que me podem levar a bom porto, mas o eu dizer que quero com muita convicção não me faz com que as coisas aconteçam. Não me leva lá, percebes? Por isso é que eu como disse, acompanho o teu programa, ouço e ouvi até algumas vezes também a picar e quase como chateado de ninguém dizer a verdade, mas eu se tu não fores, se as pessoas que quem tu lideras, se não veem tinha ambição e depois tu mostraste muito ambicioso nos meios de comunicação sociais, é o primeiro engano. Mas às vezes também é o trajeto que se delinea na própria carreira. Claro. Que eu acho, e se calhar a pergunta, e até faço meia culpa, se calhar a pergunta não é muito bem pensada, porque normalmente o que eu quero ouvir até é mais relacionado com isso, que é o percurso de carreira. Onde é que nos vemos? Enquanto que eu acho que há treinadores que têm essa preocupação, têm essa visão, sabem os passos que têm que dar, pensam nisso. Acho que por outro lado há outros treinadores, e é por isso que eu sou tão crítico em relação a treinadores que estão há 10 anos na Pro Nacional, há 15 anos na Pro Nacional. Eu sou muito sincero. Eu não estou no futebol masculino, mas se eu tivesse, posso ter a certeza absoluta, se tivesse 10 anos ou 15 anos na Pro Nacional, internem-me, tirem-me daqui e ponham aqui outros que se calhar têm a ambição de fazer a Pro Nacional, fazer Campeonato de Portugal, fazer Liga 3, fazer ligas profissionais, percebes? E eu acho que há treinadores na Pro Nacional que têm essa visão, têm essa estrutura, né? E há outros que não têm. É por isso que esta pergunta surge sempre, que acho que aí eu consigo sentir nas respostas se há ou não esse pensamento de carreira, que é importantíssimo para nós treinadores, não é? Claro. Eu fui convidado para a Pro Nacional e recusei porque não quero, sou o treinador de futebol feminino e quero que olhem para mim como treinador de futebol feminino, não quero que olhem para mim como treinador. Claro. Eu acho que pronto, da forma que tu estás a colocar isso, teria outra resposta para dar, percebes? Agora não, que estás dentro do tempo, já passámos o tempo. Não, mas já agora, o que eu te quero dizer, depois vou alugar a pergunta para ele. O que eu te quero dizer é, tenho pensamento de carreira, disse já aqui atrasado na tua pergunta, que tenho de aprender, quero estar num clube que me permita errar o menos vezes possível, mas que não faça disso, que isso não seja um drama e que toda a gente perceba que são dores de crescimento, mas que se calhar o facto de eu me expor a elas também, em alguns momentos, vai ser benéfico para o clube. Vai ser benéfico para o clube. Portanto, se me disseres assim, tenho a carreira delineada, quero aprender, quero continuar a aprender mais 1 ou 2 anos no Arões, num clube profissional e aos poucos começar a tentar um projeto com mais ambição, com os meus fundamentos muito mais bem trabalhados. Portanto, tenho essa ambição de carreira
e mais que ambição de carreira, com esse desígnio, com essa Sim, linhagem, que às vezes não é o possível. sonho, não é? O sonho. Que às vezes não é possível. Eu também tenho o meu trajeto bem definido Sabes. e estou sem E às clube. vezes não aparece por isto ou Estou por sem aquilo. clube porque quero um determinado clube com determinadas características e às vezes eles não aparecem. Pegando nas palavras de Zezé, opá, mentiria se me dissesse que tenho um sonho, que tenho, mas sei o caminho que tenho que percorrer. Para mim, eu criei objetivos, sei que estou a começar, sei que as dores de crescimento vão aparecer, sei que tenho que andar 4, 5, 6 anos a semear para colher. Eu vou tentar semear, mas não escondo que tenho objetivos, tenho sonhos e que num prazo de 5, 6 anos, 7, se tanto, queira uma CNS, não escondo isso, porque é como eu disse, tenho objetivos e sou ambicioso. Inclusive, na equipa que estamos, houve um jogador que no início chamou-me, estávamos a conversar um bocadinho e ele disse-me: Mister, já vi que você connosco vai ser exigente. E eu, bom, mas porquê é que dizes isso? Porque você trabalha de uma maneira que vê que você tem objetivos. E eu disse-lhe: olha, o trabalho dá trabalho. Pá, os sacrifícios, eu faço sacrifícios. E se eu quero ser, eu tenho que todos os dias aperfeiçoar com os erros, porque eu todos os dias estou a cometer erros, eu todos os dias estou a tomar decisões, e isso vai-me fazer crescer. E se eu quero ser alguma coisa de hoje para amanhã, pá, eu tenho que aprender com os erros. E são vocês, é aquilo que eu digo aos meus meninos, são vocês que me dão um ser. Porque se os jogadores não quiserem, eu até posso ser o melhor do mundo, que eu não sou nada. É que, aquilo que os jogadores quiserem ser, eu vou ser. É aquilo que eu digo a eles. Malta, quem manda em vocês, meninos, é a cabeça. Se vocês meterem na cabeça que são melhores que os outros, vocês são. E dificilmente alguma equipa consegue ganhar. Por isso, eu não sou melhor que ninguém. Mas eu, no meu subconsciente e na minha maneira de ver, eu se quero alguma coisa, tenho que trabalhar. Então eu tenho o objetivo de meia dúzia de anos, se tanto, de semear, pá, porque se não houver objetivos, se não houver trabalho mostrado, eu não consigo chegar lá. E então são com bases, com erros, pá, com as dores de crescimento, em que todos os dias me está a fazer crescer, e eu, pá, dentro do prazo limite que eu criei os meus objetivos, eu vou tentar chegar lá. Se dentro desse prazo os meus objetivos não terem sido concretizados, tenho que rever objetivos dentro dos próprios objetivos. Se tiver que dar um passo amanhã atrás, para daqui a 2 anos dar 2 à frente, eu terei a humildade de o dar. Pá, porque só pessoas humildes, e não quero dizer, porque todos somos humildes, e temos que ver o nosso ponto de situação, não consigo aqui. Rever o objetivo, vais conseguir ali. Dá este passo atrás para amanhã dás àquela frente. E são esses dois crescimentos, são esses objetivos, são essas pedras que eu vou encontrar todos os dias no caminho que me vão fazer crescer como pessoa, como homem e como treinador. E acredito que mais tarde ou mais cedo, não me diga Manchester, Real, porque isso é sonhar. Agora, um CNS, acredito que um dia mais tarde consiga chegar lá. Muito bem, acho que é uma excelente forma de terminarmos. De minha parte, aprendi que realmente esta pergunta pode ser estruturada aqui para os próximos treinadores que tivermos cá. Vocês já sabem, às terças-feiras é de Pro Nacional que se fala e sempre com 2 convidados, um convidado da Série A, um convidado da Série B, aqui no Atleta Canal às 21 horas. Até lá,